Eu gostaria de convidar o Ricardo Ramos para fazer uso da palavra sobre transparência pública. Boa tarde. Eu tinha feito um roteiro inicial de agradecimento, mas eu prefiro que fique registrado aqui o vazio, do Ministério Público. Particularmente, como representante dos movimentos sociais, eu me sinto abandonado. E reflete o grau de abandono que o município de Contagem, em todos os setores, especialmente da saúde, vive nesse momento. E é indiscutivelmente um chamado para aqueles que estão aqui, se unam, se mobilizem, porque indiscutivelmente são as vidas das pessoas que nós amamos, dos nossos filhos e a nossa vida que está em risco. Eu tive a grata satisfação de conhecer recentemente algumas pessoas, provavelmente eu não vou lembrar de todas, mas eu queria falar que é um relacionamento construído há pouco tempo. Deve ter 2 meses e pouco, eu troquei minhas primeiras palavras com o vereador Alessandro. Então, a partir desse tempo veio a notícia aí do teor dessa CPI de Ipatinga e acaba que desenvolveu o encontro com os companheiros do sindicato da classe médica, companheiros dos servidores da saúde, os membros do conselho, essa ideia de fazer essa audiência pública, que não é partidária, que não quer denunciar a administração, pelo contrário. Eu gostaria muito de ver aqui o secretário da Saúde, a prefeita Marília Campos, e mais ainda que eles entendessem que nós estamos oferecendo um ombro para que a gente trabalhe em conjunto, em prol do bem comum. Porque a gente passa, os políticos passam, nós mesmos vamos passar, esperando naturalmente, mas a cidade continua. O cidadão sempre vai continuar na cidade. Falar sobre transparência em Contagem. Em primeiro lugar, é bom que se diga em alto e bom som. Contagem não é uma cidade transparente. Nós vivemos aí uma formalidade que a prefeitura cumpre de uma maneira formal, mas não existe uma prestação de contas realizada de forma material. O portal da transparência do site da prefeitura gera relatórios genéricos, sendo impossível requerer documentos que apresentem dados dos processos de licitação, como o edital, participante, os vencedores. Que dirá um relatório que apresente, por exemplo, esse problema colocado aqui e denunciado pela Cléia no Conselho, uma prestação centavo por centavo das verbas gastadas com o serviço do SAMU. Existem em Contagem verdadeiras caixas pretas, que ninguém sabe onde estão publicadas a prestação de contas. O Coparc, a Transcom, a FUNEC e a FAMUC, que administram milhões de reais por ano, sem que publiquem a devida prestação de contas na forma transparente que os princípios republicanos e democráticos exigem. Somente a verba da saúde esse ano, ela corresponde a 29%, se eu estiver errado, por favor, me corrijam, 29% da receita corrente, que equivale a 270 milhões de reais. Quer dizer, não falta dinheiro para o setor. Da onde a gente consegue concluir que os usuários estão insatisfeitos, os cidadãos estão insatisfeitos, os servidores estão insatisfeitos, mas existe uma classe política minoritária que parece que vive no outro mundo. Deveria se perguntar à prefeita, vereadores, vereador William, onde que ela leva o filho dela quando ela precisa de um pediatra à noite. Eu duvido que seja em Contagem, porque raramente se encontra um. Eu tenho 2 filhos. Portanto, quando uma pessoa séria, de conduta ilibada, o médico da família, vem ao público, informa para toda a sociedade que dentro da Secretaria da Saúde estão lotadas pessoas que sofreram sérias acusações de desvios de conduta no município de Ipatinga, quando ocupavam cargos de confiança
nomeados pelo então prefeito Chico Ferramenta. Todo mundo deve lembrar dessa história. Esse prefeito caçado do PT. O povo de Contagem tem o direito, e principalmente, viu gente, a obrigação de saber como essas pessoas estão gastando as verbas da saúde. É público e temos a obrigação de dizer seus nomes. O ex-secretário, eu gostaria muito de estar falando isso, me direcionando ao promotor. Mas que fique registrado que eu vou mandar uma carta para ele. E se tiver imagem, a gente manda também. Acho difícil que ele tenha um assunto mais importante do que essa audiência hoje. Viu, doutor Fabiano? É público os nomes deles. O ex-secretário da Saúde e em Patinga, atual secretário em Contagem da Saúde, Eduardo Caldeira de Souza Pena, e seus assessores, o atual secretário adjunto, Samuel José Gomes, bem como o diretor do SAMU, Luiz Antônio de Oliveira Brown. Nós não estamos aqui para prejulgar ou condenar quem quer que seja, mas no momento onde os usuários e os servidores estão insatisfeitos, não tem o que reclamar, os políticos não têm o que reclamar, é inegável os indícios de que alguma coisa está fora da ordem lá na Secretaria da Saúde. Os fatos que sucederam a notícia da CPI de Patinga, como é conhecida no mundo jurídico, CPI do Chico, precisam de respostas. Quais sejam? A Clélia já falou, mas eu quero frisar. A exoneração do diretor do SAMU, depois da publicação do teor da CPI do Chico. A exoneração do diretor do SAMU, senhor Luiz Brown. O furto de computadores. É interessante que eles foram furtados numa sala que tem um aparelho de televisão lá com 42 polegadas, tem filmadora, tem uma série de equipamentos caríssimos, mas apenas as CPUs foram furtadas lá. Aliás, CPUs que contêm ou continham informações preciosas de contratos, informações da Secretaria. Polícia Federal, por favor, senhores vereadores, é muito grave. Pedido insistente do secretário adjunto, o Samuel, para que as conselheiras Clélia e Inês tirassem o pedido de auditoria feito formalmente em reuniões do Conselho em relação às verbas destinadas do SAMU. Cancelamento do contrato com as empresas prestadoras de serviço de locação de ambulância e de mão de obra de motorista do SAMU. A absurda renúncia do presidente da mesa diretora e a consequente, e aí fere o bem comum, e todo mundo aqui deveria tomar um soco na cara, a dissolução do... Absurda, vírgula. Eu era o presidente da mesa diretora e saí com problemas de saúde. Então, a história está mal contada. Não teve absurda, sair com problemas de saúde, que a maioria aqui sabe quais são, relativa à minha esposa. Relativa à minha esposa. O senhor quer ocupar aqui? O senhor tem direito de falar. O senhor quer ocupar? O senhor tem direito. O senhor quer falar? O senhor quer falar? Absurda não. Eu tenho direito contraditório. O senhor terá direito à palavra. Aqui não é como lá no conselho, onde os próprios conselheiros têm a voz cerceada. Então vai ter direito. A dissolução da mesa diretora e nova eleição sem observação aos preceitos constantes do regimento interno. Aqui cabe um comentário à parte, eu não sei se deu tempo de preparar o material. Os 4 membros que assumiram a mesa diretora, os 4 membros que assumiram são militantes do Partido dos Trabalhadores. Eles têm filiação partidária. O atual presidente, o vice-presidente, o primeiro secretário e a segunda secretária. Também é mais um indício de que fere a legitimidade de um órgão que é constitucionalmente, legitimamente do povo. Então, quem está cooptando, quem está anulando a representação mais legítima, porque é bom que se diga, o conselheiro ele não recebe um centavo para desempenhar suas funções. Isso, ali é o atual presidente,
Esse é um documento oficial da Justiça Eleitoral que mostra ali a filiação deles. Esse é o vice, o Samuel, também filiado ao PT, o Fernando, também filiado ao PT, e a Ângela Maria Felberg, também filiada ao PT. Então é um aparelhamento daquilo que deveria ter, daquilo que deveria ser mais legítimo, aquilo que deveria ter uma isenção. Eles estão administrando aquilo que eles estão gastando. A crítica é livre para todo mundo. Para concluir, eu quero falar que, antes de concluir, eu quero mostrar rapidamente aqui, em relação à transparência, tudo isso aqui, não é claro que eu não vou, não precisem ficar assustados, tudo isso aqui são ofícios protocolizados no gabinete da prefeita. Até hoje eu não tive uma resposta. Esses aqui são apenas da área da saúde, é pedido de prestação de contas. Quem quiser, nós temos na ONG e pode tirar. Tem de tudo aqui. Nunca deu uma resposta. Muito diferente da propaganda oficial, né? Aqui tem só, para dar um exemplo, é uma verba de 1 milhão, mais de 1 milhão de reais, que foi aditivado, hoje está em 1 milhão e 600, para transporte escolar. São alunos que são carregados dinheiro da saúde, desviado para isso. E o curioso é que, por exemplo, lá no Perovas, na escola Dona Cordelina Silveira de Matos, 356 alunos vão de ônibus todo dia. Eu nunca vi por lá tanto ônibus encostado. Né? Tem mais. Tem aqui outra história. Eu vou dar 2 exemplos, porque esse aqui é fantástico. No PAC da Barraginha, foram gastos, esse ofício aqui, ele é de 9/5, ele é de 1 ano atrás, que eu protocolizei lá. Foram gastos mais de 50 milhões para fazer o reassentamento das famílias vítimas da Barraginha. Só no governo atual, na gestão atual. 50 milhões. Até o momento que eu havia protocolizado esse ofício, nenhuma família tinha sido contemplada. 50 milhões de reais. Parece que realmente é alguma coisa fora da ordem. Agora, para concluir, eu quero falar que, apesar desses problemas, esses desafios que a cidadania vive, apesar de nós vivemos aí numa cidade atrasada, oligárquica, de nós vivemos numa cidade tão próxima da capital, num estado tão importante, apesar da boa vontade de pessoas como os vereadores que estão aqui, o Alessandro, o William, que mandaram representantes, o pessoal do sindicato, que apesar de tudo isso, a gente vive um momento de renovação das nossas esperanças, viu? Nós precisamos aprender a trabalhar com as leis de licitação, com as leis de improbidade, da ação popular, que somadas recentemente com a lei de acesso à informação e da lei de ficha limpa, a lei de acesso promulgada pela nossa Presidente da República, Dilma Rousseff, elas são importantes instrumentos que podem ser um coquetel eficaz para realizarmos uma faxina pacífica, democrática e republicana no meio político. É preciso que a gente tire os ruins para valorizar aqueles que estão aqui para trabalhar em prol do povo. Eu peço licença a esses bons políticos que vieram à audiência. Quando eu escrevi isso, eu imaginei que eu fosse ver mais alguns, para afirmar que a sociedade não aguenta mais trabalhar para manter privilégios de um sistema perverso, onde os indivíduos são meros escravos, servis e contribuem para a formação das riquezas, mas não têm contrapartida devida. Um sistema de corrupção e moralmente falido, onde a violência urbana fragiliza nosso bem maior, a vida, ceifada prematuramente por pessoas excluídas financeiramente da sociedade de consumo. Eu não tenho, gente, recordação de enterrar nenhum amigo meu de infância. Pelo contrário, todo mundo aí, a não ser aqueles que morreram por outros fatores que não a violência. Mas eu confesso para vocês que já está ficando difícil ir todo mês ao enterro de um menino. Está ficando difícil ir ao enterro, uma morte prematura por falta de atendimento médico, por exemplo. Nós não somos vítimas de nada, é bom que se diga isso, a não ser da nossa própria omissão. Por isso, eu quero encaminhar um pedido da formação de um grupo permanente de auditores populares, tá? Para, em conjunto com o Ministério Público, com
a Câmara de Vereadores, os vereadores sérios que eu sei que tem aqui, né? Sabe que alguns não vieram realmente com motivos justificados. Verdade, poderia. Porque apesar do problema ser crônico e geral, nós somos moradores de Contagem. E é preciso acabar com esse mito de que não tem solução, de que o Brasil não tem solução. Nós precisamos enfrentar o problema. Não adianta falar que está tudo ruim, porque Brasília é muito distante. O governo do Estado é algo muito abstrato, mas a cidade ela é real. Nós conseguimos atuar. E se cada um der essa dose de contribuição para melhorar o município que ele reside, o município que ele trabalha, as coisas vão melhorar. Vai demorar, mas eu não tenho dúvida que nós vamos conseguir. Nós não vamos consertar o mundo, mas podemos ajudar na transformação da cidade onde vivemos. Muito obrigado a todos. Agradeço a presença do Ricardo, da ONG Cidade Transparente, e digo aqui que nosso país hoje vive um momento de transformação, onde a sociedade clama por transparência e ética na política. E esse momento que nós vivemos aqui hoje também faz parte, e com certeza vai fazer parte dessa história de transformação, de ética na política, de respeito ao cidadão, porque tive a informação aqui, não tão precisa, mas que Contagem aplica hoje mais ou menos 330 milhões na área da saúde. Só que o que nós percebemos é a dificuldade do acesso das pessoas à saúde. As grandes filas, o mau atendimento, as dificuldades que as pessoas enfrentam, não é por falta de recurso. É muito dinheiro para se aplicar. O que nós estamos tendo dificuldade, exatamente a palavra que foi dita, é gestão, é gerenciamento. Agora, se está tendo um bom gerenciamento e o problema for recurso, então que a prefeitura nos apresente a conta, seja transparente, nos mostre aonde está sendo aplicado o dinheiro, que com todo esse dinheiro aplicado, e a população ainda tem todas as dificuldades que nós vivenciamos todos os dias. Eu praticamente toda semana eu tenho 3, 4 casos de pessoas que não são atendidas, foram mal atendidas. Nós temos aqui algumas pessoas que vão se manifestar da dificuldade de atendimento. Recentemente eu tive um caso de uma senhora de mais de 70 anos que ficou a noite toda no Hospital JK para ter atendimento e não teve, e isso é grave. E diante desses fatos é que nós estamos iniciando esse processo que começa aqui nessa casa e que vai estar presente nas discussões da Câmara Municipal, e precisamos de dar uma resposta para a população. Precisamos cobrar do Executivo essa resposta. Te agradeço, Ricardo. Muito obrigado. A próxima fala